Está mais fácil, entre aspas, fofão, porque ao mesmo tempo que está mais fácil a parte técnica, isso requer o que de vocês cada vez mais? Quanto mais rápido você faz o seu trabalho, quanto mais rápido você atinge o resultado técnico, mais tempo você tem para lidar com o artista. E mais tempo o artista vai demandar de você. Então, nessas circunstâncias, mais ainda você tem que explorar o seu lado social. Técnico de som era técnico de som mesmo. Eles eram obedientes, eram garçons, eram invisíveis, igual a gente deve ser. Mas cada vez mais o lado psicológico, às vezes você tem uma terapia antes de gravar uma voz, eles estão à tona porque a parte técnica foi facilitada. E o artista gosta de um nível de romantismo. Eles precisam desse romantismo ainda. Ninguém chega para o estúdio, vamos lá, vamos cantar, vai lá para um canto, tchau. Tem que azeitar essa história, né? A gente tem que entender quais são os recursos no momento que a gente tem e quais os recursos que a gente pode não ter no futuro e quais seriam os ganhos ou perdas da gente processar antes de mixar. Eu acho que engenheiros jovens como vocês, ou mesmo os mais experientes no caso, aí já podem ter um pouquinho mais de grau de flexibilidade. Vocês têm que criar mais margem de acerto do que margem de erro. E margem de acerto significa tracks flexíveis para o seu futuro. Então, se eu vou mixar o trabalho, ou se fulano vai mixar o trabalho, e eu não sei para onde a produção vai, eu acho complicado eu já abusar de compressão. E igual eu acho complicadíssimo também abusar de equalização de filtros no momento da gravação, sendo que eu tenho todos esses recursos depois. Agora, se eu sou um engenheiro mais experiente, eu sei exatamente para onde eu vou, talvez eu esteja inclusive produzindo a track, e eu estou no estúdio onde tem um excelente equipamento, eu tenho lá um Manley maravilhoso, vacuum tube para eu usar no meu contrabaixo, eu tenho um LA2A e de repente eu vou manipular uma compressão sutil só para eu ter alguns ganhos ali de textura, reduzir um pouco a mais dinâmica, facilitar a performance do músico. Isso aí eu acho louvável, mas o que eu mais pego de erros, por isso que eu preciso adereçar essa pergunta com louvor, eu pego muito trabalho para mixar, do exterior e do Brasil. E ambos estão repletos de problemas, erros e principalmente inflexibilidade, por causa de abusos no processamento antes da mixagem. E algumas coisas são praticamente irreversíveis. Imagina, eu vou gravar uma bateria ou eu vou gravar um violão. A pessoa que está ouvindo esse sinal, ele tem que ouvir mais alto, o engenheiro tem que ouvir mais alto para ele entender como que é o som, a pessoa que está trabalhando, tocando, performa, ele tem que ouvir mais alto, porque ele ouvindo mais alto, ele vai conseguir se situar ali, ele vai conseguir tirar o melhor da sua performance, ele vai colocar uma lupa ali, em outras palavras. No momento de gravação, muitas vezes, você coloca uma lupa. Então, eu processar um som, seja com compressão, com equalizador, com qual seja o processamento, por excesso no momento da gravação, eu estou processando ele fora do padrão que ele provavelmente vai ficar no final do projeto. A gente começa de um jeito, aí as coisas vão mudando. Eu já trabalhei com músicos que, sem brincadeira, ele falou assim, isso aqui vai ser um voz e violão. Aí ficou tão bonito para ele voz e violão, que aí ele conseguiu o Wagner Tiso para tocar órgão. Aí o Wagner Tiso tocou órgão, aí o Wagner Tiso achou a música demais e falou que queria fazer um arranjo de cordas. Aí esse arranjo de cordas virou uma orquestra, porque os quartetos de cordas dobraram múltiplas vezes. Aí de repente, faltou um balanço, faltou um beat, aí chama um percussionista. Vai Marco Suzano e grava a percussão. Aí, agora só faltou mesmo a bateria, vai lá Lincoln Shape e bota a bateria. Aí no final tem um naipe de metal, era uma voz e violão. Enquanto engenheiros, isso é a coisa mais comum, a gente está lá para obedecer ordens. E se eu já tomo de cara uma decisão, como se fosse aquele primeiro plano da produção, eu estou falhando. Eu estou falhando porque eu estou não reduzindo a margem de erro. Trabalhar com áudio é administrar perdas o tempo inteiro. Se você entra no mundo áudio achando que você vai colocar um reverb, vai colocar um compressor, vai colocar não sei o quê e o seu som vai ficar mais íntegro, você já errou. A diferença nossa para a médica é que a gente não veste de branco na maioria das vezes. A gente administra perda o tempo inteiro, cara. Se você chega com a cabeça que vai reduzir o máximo possível a margem de erro, vai trabalhar na sua posição, aonde você tem que trabalhar naquele momento, você foi contratado para ser engenheiro assistente, você vai ser o melhor engenheiro assistente. Ser engenheiro de gravação, você vai ser o melhor engenheiro de gravação. Agora você vai editar, pós-produzir, então você vai fazer o seu melhor trabalho ali. E sem
tentar esbarrar nas adjacências que eticamente não diz respeito ao que você tem que fazer, eu não tenho dúvida que com paciência você vai chegar em grandes resultados e vai ser um profissional bem-sucedido. Eu sou um exemplo disso, cara.